O Soberania em Debate, do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, irá tratar de um tema extremamente urgente, que é a pandemia no Brasil e a vacinação. Para isso, iremos contar com o professor Rivaldo Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, e com a deputada Jandira Fegali. Eu, Jorge Folena e Francisco Carlos Teixeira da Silva estaremos hoje debatendo com os nossos convidados esse importante tema. Então, para isso, hoje nós vamos estar aqui aprofundando essa questão da pandemia, da vacinação, e vamos estar contando com quem, Francisco Carlos? Com o doutor Rivaldo Venâncio, da Fiocruz. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz, onde ele desenvolveu a sua longa e belíssima carreira. Doutorado em Medicina Tropical pela própria Fiocruz, pós-doutorado em Medicina Tropical, e é um grande especialista na área de virologia, né, onde ele coordena um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias. É um especialista em vetores, né, exatamente essa área de chikungunya, zika e todas essas doenças leishmaniose e doenças também sexualmente transmissíveis. Agora, com a chegada da Covid, ele entrou, né, na linha de frente do combate da Covid. Com essa longa experiência, vamos começar agora passando para o Jorge. Não, estamos aqui diante de um grande especialista para tratar dessa questão fundamental para o Brasil e para o mundo, mas no caso em particular do Brasil, porque iniciamos um processo que eu considero ainda precário de vacinação, né? Foi iniciado de uma forma até improvisada, completamente improvisada, né? Sem ter uma quantidade de vacina suficiente, com uma parte logística, né, muito a desejar, mas precisamos saber, professor Rivaldo, iniciamos a vacinação. Qual é a situação da pandemia da Covid no Brasil hoje? Muito bem, Jorge, Chico e os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, uma imensa satisfação de estar conversando, participando desse projeto, discutindo a soberania, muitíssimo importante, num momento tão delicado por que passa o país e eu diria por que passa a humanidade. A sua observação é muito pertinente. Nós, nesse momento, estamos caminhando para o início mais efetivo da vacinação contra a Covid no país. E muitas pessoas brasileiras, brasileiros, têm se perguntado, bom, transportado, passado todo esse processo, essa travessia de vacinação, nós voltaremos ao que estávamos antes, o sistema de saúde voltará ao normal, o país voltará ao normal, e é importante que lembremos que nós não estávamos exatamente numa situação normal. Nós temos e vivemos nesse momento uma gravíssima crise sanitária no país como um todo e no mundo, eu diria também. No caso específico do Brasil, Jorge e Chico, essa crise sanitária, antes da chegada da Covid-19, ela já existia. Nós já tínhamos longas filas de espera para fazer, por exemplo, exames diagnósticos especializados. Nós já tínhamos muitas filas de esperas para cirurgias chamadas eletivas. Nós já tínhamos, assim, um grande sucateamento da rede de atenção primária, em especial nas regiões metropolitanas do país. E aí chega a Covid-19. Agravando essa crise sanitária que nós já tínhamos, em que pese todo o avanço conquistado pelo Sistema Único de Saúde no país. Sistema Único de Saúde esse que continua com um histórico subdesenvolvimento.
Mas não é só uma crise sanitária que nós vivíamos e que vivemos nesse momento. Nós também temos uma crise social e econômica. Antes da chegada da Covid, nós já tínhamos subemprego de milhões de pessoas no país. Nós já tínhamos, antes da chegada da Covid, milhões de brasileiras e brasileiros desempregados. Nós já tínhamos, antes da chegada da Covid, dezenas de milhares de brasileiras e brasileiros dormindo nas ruas, em subhabitações, vivendo em subhabitações. Isso já existia. Com a chegada da pandemia provocada pela Covid, com a paralisação do transporte aéreo, com a paralisação de toda a cadeia cultural, da cadeia do turismo, do lazer, enfim, da própria produção industrial, isso tem um impacto adicional a essa crise econômica que já vivenciava o país. A Covid, a pandemia, agrava essa crise, agrava o desemprego, agrava o subemprego, agrava as condições, o custo de vida, as condições de vida dessa população, sobretudo a população trabalhadora ou que quer trabalhar e não tem onde. Mas nós não tínhamos e temos somente essas duas crises, a sanitária e a crise econômica social. Nós vivíamos e vivemos de cada dia, de forma mais aguda, uma gigantesca crise política, sem precedentes nos últimos anos no país. Nós tivemos uma ruptura no processo de gestão no Sistema Único de Saúde durante a pandemia. Isso aconteceu em nível federal, com a substituição, aliás, com as substituições de ministros de saúde, mas nós também tivemos em vários estados brasileiros a substituição de diversos gestores, tanto estaduais como municipais, na área da saúde. Essa crise política ela é agudizada, e nas últimas semanas isso ficou claro, com o impasse em relação à condução do processo de vacinação do país. Agora, vejamos, nós com uma crise sanitária, uma crise econômica e social, uma crise política em um país que tem uma vergonhosa, uma repugnante, inaceitável desigualdade social. Nós vivemos um verdadeiro apartheid social no Brasil. E é bom que se diga que esse apartheid social não começou agora nos últimos 2, 3 anos, não. Isso é fruto de 5 séculos de um modelo de desenvolvimento econômico que vem sendo implantado no país, com raríssimos períodos de olhares diferentes para a distribuição de renda e a melhoria das condições de vida da grande massa de brasileiros e brasileiras. Então, nós temos hoje uma situação dramática que nos leva a uma constatação que me parece óbvia, que, superada a Covid, nós continuaremos com grandes desafios, seja do ponto de vista sanitário, seja econômico e social, e também político. Ou seja, nós não queremos simplesmente voltar, como vários países do mundo, a uma suposta normalidade que existia antes. Nós queremos voltar, mas num passo adiante, ou 2 passos adiante. Nós não queremos aquelas condições de transporte coletivo que nós tínhamos, em especial nas regiões metropolitanas do país. Esse transporte coletivo que continua apinhado hoje é um dos grandes responsáveis pela disseminação do vírus. Nós focamos somente em questões pontuais como responsáveis pela disseminação do coronavírus. E são verdadeiras essas observações pontuais, por exemplo, as festas, as aglomerações nos finais de semana. Isso é verdadeiro, mas não é só isso. Nós temos uma condição social em que se movimenta essa grande massa trabalhadora que nós não queremos tocar nesse assunto, porque nós teríamos que ver o que está acontecendo com o nosso transporte coletivo, por exemplo. De tal forma, resumindo, eu diria, a vacina trará e está trazendo um grande alento
para o Brasil e para a humanidade como um todo, mas nós teremos grandes outros desafios a serem enfrentados para além da Covid-19. Professor Rivaldo, você tocou aí exatamente, né, nas questões que são importantes. Não é o subdesenvolvimento, né, é o subdesenvolvimento que tem gerado toda essa mazela. Então, nós temos que mudar efetivamente toda a nossa política nesses 500 anos, né, uma política que efetivamente seja uma política soberana e proponha medidas para o desenvolvimento. Então, a sua fala é muito importante porque coloca esse quadro da Covid no Brasil no momento, né, não só a doença em si, mas ela é agravada, né, pelo descuido, pelo descaso, né, nas políticas públicas diante da população. Francisco. Alguns dados têm sido publicados e chamam a atenção, particularmente nos últimos anos, sobre algumas doenças que a gente desconhecia, como sarampo, tuberculose e hanseníase. Tá? Essas doenças, que têm uma forte carga social, tá, eram consideradas doenças sob controle. Entretanto, dados, principalmente na Amazônia e no Nordeste, têm mostrado que essas doenças não foram controladas e que tem uma certa maquiagem sobre esses dados e que estão presentes do ponto de vista comunitário, principalmente no interior, nas cidades pequenas da Amazônia, de uma forma muito avassaladora, com um número de mortos grande, por exemplo, o sarampo em Roraima e coisas assim, e que isso não chega a um noticiário comum, quer dizer, não é motivo de... O Jornal Nacional não cobre isso, né? E que está aí todo dia, cotidianamente. Né? O que acontece que essas doenças continuam existindo e não são notícia? Veja bem, Chico, nós temos aquelas doenças chamadas imunopreveníveis, ou seja, preveníveis por vacinas, que têm uma razão, uma explicação para o que está acontecendo na atualidade, por exemplo, o sarampo. Nós temos um dos melhores e mais respeitados programas nacionais de imunização, o nosso PNI. Tem 45 anos o programa nosso de vacinação. No entanto, nesses 45 anos, pouco ele mudou. Ele continua basicamente com um formato fantástico que deu grandes contribuições, mas que não responde na totalidade da complexidade, sobretudo nas regiões metropolitanas, que a população vive hoje. Nós temos uma parcela significativa da população que sai pela manhã, de madrugada, para ir trabalhar, e as unidades de saúde nas quais essa vacina poderia ser aplicada estão fechadas, não abriram ainda. E quando essa população trabalhadora retorna na boca da noite, essas unidades já estão fechadas. Nós temos que ter um processo alternativo para olhar para essa massa trabalhadora, para que ela tenha tempo para levar os seus filhos. Essas unidades funcionando em finais de semana, funcionando determinados dias de semana em 3 turnos, por exemplo. Por quê? Porque a complexidade das últimas décadas do processo trabalho, as relações sociais no Brasil, é muito distinta daquela do início dos anos 70, 80, quando o Programa Nacional de Imunização começou a ser conformado. E temos outras doenças que são extremamente ligadas às condições de vida e trabalho e renda da população. Por exemplo, a tuberculose. A tuberculose, nós temos uma realidade dramática no país, dramática, que revela outras situações. Por exemplo, a tuberculose na população geral do país é algo como 25 casos, em média, para cada 100 mil habitantes. A população indígena tem algo como 200 a 300 casos de tuberculose para cada 100
mil habitantes, ou seja, 10 vezes mais. E aquela população que nós chamamos privada de liberdade, a população encarcerada, tem 1.200 casos de tuberculose para cada 100 mil habitantes. Ou seja, nós temos uns nichos que mostram essas condições desumanas que existem nos nossos presídios, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Nós temos que olhar a tuberculose para além das condições de trabalho, renda, emprego, condições de vida da população. Nós temos que olhar também esses grupos populacionais específicos, como toda a rede de presídios do país. Uma outra coisa que é importante é que o agravamento da crise econômica tem feito com que, segundo os economistas têm noticiado, os meios de comunicação têm debatido muito, tem feito com que milhares de pessoas, muitas vezes famílias inteiras, tenham ido morar na rua, nas ruas desse país, dormindo sob as marquises dessas grandes cidades no país. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Essas condições desumanas que já existia, mas que tem sido cada vez mais piorada, ela contribui enormemente para o surgimento, o retorno em larga escala da transmissão de uma doença como a tuberculose. Perfeito. Jorge. Professor Rivaldo, nós estamos assistindo, nesse momento, um festival mediático que eu diria, de certa forma, constrangedor. Políticos disputando quem vai aplicar a primeira vacina. Todo mundo querendo sair na fotografia. Isso no governo federal, nos governos dos estados, nas prefeituras. Grande parte desses políticos são defensores de uma política neoliberal, pela diminuição do Estado, diminuição de investimento, do orçamento em que a população possa participar. Está aí a emenda constitucional do limite de gastos. Temos que vacinar, mas temos que fazer vacina. O Brasil tem condições, nesse momento, diante da emenda do limite de gastos, diante de todas as dificuldades impostas por governos neoliberais, de fazer a vacina? E existe essa vacina para a população brasileira, professor? Veja bem colocado, Jorge. Nós temos no Brasil um histórico processo de subfinanciamento da ciência e tecnologia, que houve um incentivo, um corte nessa linha histórica ali de 2003, 2004 até 2014, com um aporte gigantesco, comparado com os anos anteriores, do financiamento para a ciência e a tecnologia no país. E, a partir dali, paulatinamente, vem sido reduzido esse aporte financeiro, essa verba, esse orçamento para a área de ciência e tecnologia. E, além da ciência e tecnologia, o Ministério de Ciência e Tecnologia, nós temos também a redução para a educação como um todo. O Ministério da Educação tem reduzido drasticamente as suas verbas, isso impactando enormemente no funcionamento das universidades. Boa parte das pesquisas, em especial na área da saúde, elas acontecem nas universidades. Se nós não tivermos um processo de financiamento contínuo, nós ficaremos nesse vai e vem, 2 passos adiante, 2 passos atrás, 2 passos adiante, 2 passos atrás, ou seja, nos movimentando muito pouco. Em relação à vacina propriamente dito, nós temos 2 vacinas que o Brasil tem feito cooperação nesse momento. As 2, de uma ou de outra forma, passam pela China. A Coronavac, que é a vacina em parceria pelo laboratório Sinovac, o laboratório chinês, e o Instituto Butantan aqui no Brasil. E a vacina desenvolvida inicialmente pela Universidade de Oxford, que está sendo desenvolvida em parceria no Brasil entre a Fundação Oswaldo Cruz e o laboratório AstraZeneca e também a Universidade de Oxford do Reino Unido. Nós, nesse momento, aguardamos a chegada daquilo que chamamos de
IFA, ingrediente farmacológico ativo, é o núcleo da vacina, é a alma da vacina, digamos assim, tanto o Butantan como o Fiocruz, para que possamos desenvolvendo paulatinamente essa vacina dentro do Brasil e incorporando essa tecnologia. No caso específico da Fundação Oswaldo Cruz, que eu tenho acompanhado mais de perto, o acordo de cooperação prevê que, a partir do segundo semestre, esse ingrediente farmacológico ativo que estaria sendo importado da China já estará sendo desenvolvido aqui no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz. No entanto, é importante que se diga que as condições da Fundação Oswaldo Cruz, de pesquisa, etc. e tal, não é a mesma de diversas instituições de pesquisa no país, em especial as universidades brasileiras. Eu também sou professor aposentado, professor titular aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tenho testemunhado e acompanhado esse processo acelerado de desabastecimento das universidades. Muitas universidades, vocês sabem disso também, vocês são pessoas esclarecidas, os nossos telespectadores também acompanham essa realidade, sabem do que estou falando. Muitas universidades têm tido dificuldades, inclusive, para custear questões básicas, por exemplo, a limpeza, a higiene de suas salas, de seus banheiros, enfim, imagine a situação, o desabastecimento quanto aos laboratórios, a essas pesquisas. Importante salientar que a chegada da vacina não resolverá esse subfinanciamento da ciência e tecnologia no país. É importante que nós trabalhemos para a incorporação da tecnologia de desenvolvimento dessas vacinas, tanto no Butantan como na Fundação Oswaldo Cruz, mas, ao mesmo tempo, que encontremos uma solução para esse gigantesco estrangulamento por que passa toda a área da ciência e tecnologia e também a área da educação, do ponto de vista orçamentário no país. Estamos diante de uma contradição. Um minuto só, Francisco, por favor. Eu acho que nós estamos diante de uma contradição. Fica bem claro agora aqui. Porque, ao mesmo tempo em que se corta verbas para a saúde, para a ciência e tecnologia, para a educação, na hora que o povo mais precisa, não tem essa ciência e tecnologia. Quer dizer, não tem o necessário para fazer as vacinas, que é para a população. Então, a contradição dos políticos é cada vez maior. Desculpa, Francisco, mas tinha que fazer esse comentário, porque... Não, sem dúvida. Quer dizer, o que a gente vê aqui é que o negacionismo e o terraplanismo, né, vigente no país só pode desembocar, evidentemente, num apagão, né, das vacinas, no apagão dos cuidados. É coerente, né? É terrivelmente coerente isso. Uma questão, doutor, o que há em torno da vacina Sputnik V? Né? É uma vacina que está disponível, tem sido usada por países vizinhos, né? Por que não estamos recorrendo? Já houve uma oferta a Sputnik V. Veja bem, Chico, professor Chico, primeiro deixar claro o seguinte: houve meses atrás assim uma série de fake news tentando detratar essa vacina, os pesquisadores russos, enfim, uma série de desencontro de informações. Importante deixar claro que a Rússia tem uma tradição histórica, mas histórica mesmo, na área do estudo dos vírus, na virologia. A Rússia é uma das referências mundiais na virologia. Então, essa primeira... A Rússia como um todo, não é uma expertise que foi adquirida com a Covid. Ela tem décadas e décadas e décadas que é respeitada enquanto um país que estuda, mesmo na época da União Soviética, que tem um domínio do entendimento da virologia como um todo.
Então, ali não é uma coisa de amador, que o pessoal dizia, não, a vacina foi testada em 25, em 30 pessoas e agora já está sendo fabricada. Conversa, né, gente? Conversa. Então, vamos respeitar a ciência, a tecnologia desenvolvida naquele país também. A par disso, nós temos alguns paralelos durante o processo de regulação da chegada dessas vacinas ao Brasil, por conta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e um desses requisitos é que esta vacina, para ser utilizada em larga escala dentro do país, em algum momento ela tenha que ter sido testada dentro do país, para ver as condições de resposta dessa vacina diante dessa população específica que é a brasileira. E, especificamente, a Sputnik, ela ainda está, o protocolo, pelo menos o que eu tenho acompanhado nos meios de comunicação, ainda está sendo discutido para que possa ser testado aqui no Brasil. Então, existe uma diretiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é algo legal, é lei, não foi inventado agora para essa vacina, que aponta nesse sentido. No entanto, nós estamos vivendo uma emergência sanitária de importância internacional. Talvez pudéssemos olhar, encontrar um mecanismo de flexibilizar, encontrar um meio termo em relação a essa legislação até então existente, digamos assim, para tempos aparentemente normais. O que nós vivemos nesse momento é uma tragédia sanitária em nível mundial, com um agravante que eu já assinalei aqui no Brasil, com 210, 200 e tantos mil mortos oficiais. É importante que se diga que tem muita gente, muito provavelmente, que morreu em casa sem o diagnóstico da Covid, ou seja, quando nós falamos em 210 mil mortos, muito provavelmente temos muito mais mortos do que estamos oficialmente identificando. Então, vivemos condições excepcionais, e para condições excepcionais, nós deveríamos meditar sobre a pertinência ou não de analisarmos a flexibilização para essa legislação. Perfeito. Jorge. Professor, a Associação Nacional dos Tabeliães do Registro Civil, quer dizer, de pessoas, né, que nascem e morrem no Brasil, né, divulgou que esse último ano foi o ano que mais gente morreu no Brasil. Ou seja, há muita subnotificação mesmo. Muita gente morreu. E muita gente, infelizmente, ainda irá morrer. Porque não há, efetivamente, diante dos cortes, né, no orçamento público, não há condições, num momento muito emergencial, de atender a população. Então, agora nós estamos nesse festival político, como eu já comentei anteriormente. Professor, estamos chegando no fim. O senhor, como grande cientista que é, especialista no tema, qual o aconselhamento que o senhor daria para as autoridades e para a população brasileira nesse momento em que já temos uma luz no final do túnel, que é a chegada da vacina? Em primeiro lugar, que a população, que as autoridades sanitárias ou não, acreditem na ciência. Incentive a pesquisa científica, incentive a educação, que é a base de todo esse processo de desenvolvimento científico. Que acreditem no Sistema Único de Saúde, com todas as dificuldades que ele possa ter, como um sistema que sem ele, provavelmente, a tragédia brasileira seria muito maior. O SUS, Sistema Único de Saúde, é patrimônio da sociedade brasileira, assim como essas instituições, Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, para citar essas duas que estão mais na mídia. Elas não pertencem, essas instituições científicas, ao partido A, ao partido B ou ao partido C. Essas instituições científicas não pertencem ao governante A, B ou C. Não pertencem ao clube de futebol A, B ou C. Essas instituições científicas não pertencem à religião A, B ou C. Essas instituições científicas seculares
pertencem à sociedade brasileira, são patrimônio da sociedade brasileira. Sociedade essa que, para além do enfrentamento e da superação da pandemia causada pela Covid, passado esse terremoto, é importante que essa sociedade medite sobre as condições que nós vivemos nesse país. A pandemia serviu para expor de uma forma ainda mais dolorosa essa brutal desigualdade social, essa vergonhosa e repugnante desigualdade social que nós temos no Brasil. É importante que cada brasileira, que cada brasileiro medite sobre isso. Que país nós queremos deixar para as futuras gerações? Nós queremos deixar esse apartheid social que nós vivemos, que faz com que nós, cidadãs e cidadãos, tenhamos medo de caminhar numa pracinha com um filho, com um neto à noite, o medo do assalto, muitas vezes fruto dessa desigualdade social, que não sentimos mais a alegria de poder sentar num bar, num boteco, conversar com um amigo, porque tem as crianças, aquelas pessoas pedindo comida para nós. Não é esse, certamente, o Brasil que nós queremos deixar para as futuras gerações. E isso a vacina não vai resolver. A mudança do governante A, B ou C, quando chega o processo democrático, por si só não resolve esse processo. Então é importante que nós tenhamos essas consciências. Uma, que a vacina chegou com toda a lentidão, como foi assinalada, com toda a dificuldade de logística, etc. e tal, mas que nos próximos meses, certamente, esta pandemia causada pela Covid estará sendo paulatinamente superada, o número de internações, de casos graves e, consequentemente, de morte irá reduzir, a rede hospitalar, aos poucos, voltará a uma certa rotina, porque atualmente está muito focada no atendimento desses casos graves da Covid. Então, tenhamos consciência e fé na ciência, dos nossos pesquisadores, dos nossos pesquisadores, mas também tenhamos a convicção e o compromisso de deixar para as futuras gerações um Brasil melhor do que esse que nós encontramos. É esse o meu recado e agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Voltaremos a convidá-lo numa outra oportunidade para tratar desse tema e de outros que surjam na área da ciência e tecnologia. Muito obrigado. Estou à disposição. Viva o SUS! Viva o SUS, patrimônio da sociedade brasileira. Estamos agora com a segunda parte do nosso programa, tratando da pandemia e da vacinação no Brasil. É um programa urgente diante desse tema tão importante. Para isso, Francisco, vamos contar com quem nesse segundo bloco? A nossa querida Jandira Fegali, nossa deputada, é o quarto mandato sucessivo, Jandira. Não, Chico, eu estou no 8º mandato. Um de deputado estadual e do estadual e federal. Isso. Bem-vinda, Jandira. Obrigada. Vamos então começar, Francisco, porque o assunto é urgente, essa questão da vacinação, né, do aumento da pandemia no Brasil, e nós pretendemos, nesse segundo bloco, dar um trato mais político a essa questão, porque tem várias coisas interligadas a isso. Começar logo, Jandira, te colocando uma série de erros, Jandira. Como você tem visto isso, esses erros patrocinados pelo governo federal na condução da pandemia e da própria vacinação? Bem, primeiro cumprimentar vocês, né, Francisco, Jorge, eu tenho uma admiração grande por esse esforço, Soberania em Debate, de colocar sempre os outros lados, né, que a moeda tem, e sem nenhum maniqueísmo, tentar, de fato, abrir esse debate, essa reflexão, para que as pessoas também coloquem outras vertentes, outras incógnitas na mesa, né? Na verdade, os erros são muitos, né, e vêm se acumulando desde o início do ano passado. Na verdade, quando essa pandemia foi declarada como tal, nós já de pronto percebemos que o Brasil não se preparou para enfrentá-la, né? Não se preparou até conceitualmente.
Desde o momento em que nós tivemos a informação dos casos que se iniciaram fora do Brasil, o Brasil precisaria primeiro ter se preparado como o sistema de saúde iria receber o problema, né? Nós temos um SUS, que é um imenso patrimônio, um sistema capilar pelo Brasil inteiro, com um exército de profissionais qualificados, mas sempre asfixiado financeiramente, né? Então, naquele momento, nós deveríamos ter preparado o sistema financeiramente, se estruturado para uma pandemia, para uma crise sanitária. Nós deveríamos ter imediatamente invocado a indústria nacional para se preparar em termos de equipamento, né? Nós sabíamos que vinha uma doença desconhecida, né, do ponto de vista do desenvolvimento clínico, e nós não nos preparamos para isso. Saiba que todos os equipamentos, chamados equipamentos de proteção individual, os próprios respiradores, né, que nós precisávamos, nós tínhamos condição de ter respondido com a indústria nacional se tivéssemos tido uma provocação de estadistas, né, de pessoas que tivessem pensado nisso. A pandemia foi decretada no Brasil em 6 de fevereiro, o decreto de calamidade pública. Nós só fomos provocar a indústria nacional em abril, final de abril, né? Então, a resposta que aqui foi dada, que foi rápida, mas que não conseguiu acompanhar e responder a uma demanda de um complexo industrial da saúde que tinha sido abandonado no Brasil, tinha sido abandonado. Além disso, o governo federal, a partir do presidente da República, dimensionou a quem a pandemia, né? Ele não deu a devida dimensão da gravidade do problema, colocou isso como uma doença menor, né? Como se fosse de fato uma gripe, um resfriadinho, né? Não deu a devida dimensão e induziu a população a um comportamento errático, né? Induziu a população ao seu encontro com a morte, com a contaminação, com a aglomeração, contra todos os preceitos e protocolos que eram devidamente definidos pela Organização Mundial da Saúde, pela ciência, pelos sanitaristas brasileiros, pelos infectologistas, pela epidemiologia. Isso nós já falamos à exaustão. E até hoje, não sei se vocês viram a entrevista dele ontem, e hoje de manhã, ele fala com um grupo de pessoas sem máscara e todo mundo sem máscara. Até hoje, o comportamento é um comportamento de agressão e de violação a todos os protocolos de prevenção, de todas as medidas sanitárias. Então, isso foi o tempo inteiro. E quando ele não faz, ele manda os seus capachos fazerem, os seus apoiadores fazerem, os seus fundamentalistas fazerem, as suas fake news estão por aí, inclusive estimulando médicos, profissionais de saúde que acreditam nele, não na ciência, a fazerem vídeos, a darem entrevistas. Eu tenho visto coisas bárbaras, sendo entrevistados por jornalistas que o apoiam também, né, a dar entrevistas falando contra a vacina, falando contra a ciência e preconizando tratamento precoce. Que tratamento precoce? Não existe medicamento para tratamento precoce aprovado pela ciência, né? Além disso, cancelaram o orçamento do SUS, cancelaram orçamento para 2021, né? Não possibilitaram que os testes chegassem nos estados. Vocês lembram, em dezembro, a denúncia de 7 milhões de testes acumulados que a Anvisa teve que prorrogar sua validade? Ou seja, é uma gripezinha, não precisam se proteger, podem se aglomerar. O Brasil não pode parar. Vocês lembram dessa propaganda, botando carros carésimos na rua, fazendo carreata para todo mundo ir para a rua? Atrasou o auxílio emergencial para as pessoas passarem fome e irem para a rua para se aglomerarem, botarem suas barracas de churrasco, suas uberizações, suas precarizações na rua, botar as mulheres para trabalharem na rua porque não tinha auxílio emergencial, as chefes de família, né? Fizeram atraso nos testes, cancelaram o recurso do SUS, preconizaram um tratamento precoce inexistente, deixaram estados e municípios com atraso de transferência de recursos, ou seja, tudo para que a ciência não funcionasse, para que o SUS não funcionasse, para que as pessoas não tivessem auxílio emergencial na mão e, por fim, cancelaram o auxílio emergencial. Ou seja, não há dinheiro para a população ficar em casa e, por isso, elas vão para a rua fazerem o trabalho. E ainda argumentam que o Supremo impediu o governo federal de tomar medidas de isolamento, o que é absolutamente mentira. O Supremo apenas não permitiu que o governo federal tirasse completamente a autonomia de estados e municípios de preconizar as medidas no que é competência de municípios e estados.
mas não tirou o papel do governo federal de cumprir a sua parte no enfrentamento à pandemia. E agora, na vacina, ele está desacreditando a vacina, como ele não pôde impedir a existência da vacina, ele brigou com a China, desacreditou a Coronavac, ajudou a fake news a dizer que a vacina chinesa tem chip para transformar todo mundo em comunista, ele fez os filhos falarem mal da China, o Itamaraty falou mal da China, brigou com aquele que produz o insumo das 2 vacinas que existem no Brasil e continua desacreditando a vacina. Continua fazendo isso nas fake news, diz que ele não vai tomar, que metade da população não vai tomar, que é uma coisa experimental, que não tem garantia, ou seja, é um permanente promotor da morte. E para Manaus está aí, o crime de responsabilidade mais uma vez estabelecido. Né? Eles sabiam da crise de Manaus, sabiam da desassistência de Manaus e foram omissos. Isso é crime de omissão de socorro e ele é responsável pelas mortes e pela asfixia de Manaus. Bom, nós temos clareza nesse momento de que o governo se omitiu e, mais do que se omitiu, ele sabotou todo o esforço, né, de salvamento da população nesse sentido. Né? Isso é muito claro agora. Nós temos questões muito objetivas nesse sentido. Né? A questão mais urgente é conseguir recursos que não temos dentro do país, né, para vacinação. Esses recursos têm que vir da Índia, têm que vir da China nesse momento, mas ele não consegue fazer isso. Né? Ele não consegue trazer esses recursos, criou uma imagem negativa. De onde podemos trazer essas vacinas nesse momento? Como resolver a questão da vacinação, né? Já que ele não tem uma política externa e ele não tem uma política de saúde, né? Ele não tem uma política de produção, né, dentro do país das vacinas. Como resolver essa questão para a população brasileira? Chico, eu acho assim, não há, apesar de toda a tentativa desse governo de brigar com a China, né, eu não acho que a China vai retalhar o país, porque há uma solidariedade da China em relação a todos os povos, né? Você vê a Venezuela, com tudo que o Brasil fez, mandou oxigênio para Manaus, a China tem feito esse esforço de contribuir tecnologicamente com o mundo, né? E há todos esses países que têm uma consciência avançada socialista não têm uma atitude de retaliação. É claro que a China pode não ter nenhuma boa vontade com o governo brasileiro, e não é nem para ter, né? Mas o esforço da Fiocruz e do Butantan em direção à China é grande, né? Eu acho que a AstraZeneca não deve se acomodar nesse meio, não pode, e precisa ser pressionada para que ela, que é a mediadora, inclusive, desse acordo também, se posicione nisso. Então, tanto a Fiocruz como o Butantan estão atuando fortemente para que não haja atraso das IFAs, né, que é o princípio ativo das vacinas. O governo brasileiro não faz esforço. O Pazuello, que é esse ministro, que é um pau-mandado do Bolsonaro, ele não entende nada de SUS e nem de logística, pelo que eu estou vendo, né, Francisco? Quer dizer, a logística dele não é para a saúde, né? Ele não entende nada. O Brasil tem uma experiência imensa em Plano Nacional de Imunização, sabe o que é logística do SUS, sempre fez PNI, há 40 anos faz PNI, nunca teve problema em logística de distribuição de vacina e está tendo agora. Atrasou tudo, vocês viram o atraso, a mídia inteira está falando dos atrasos de distribuição de vacina, porque a cabeça dele atrapalhou tudo, né? O Pazuello é um pau-mandado, ele manda fazer tratamento precoce, depois diz que não mandou, mas mandou sim, o Ministério fez um protocolo de medicamento para tratamento precoce, mandou para Manaus 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina, quando a gente sabe que o hidroxicloroquina não tem nenhum efeito para a Covid e tem efeitos colaterais graves em cardiopatas e outras doenças. Só um instante. Para todos que estão nos ouvindo, Jandira é médica, especializada, fez inclusive especialização de cardiopediatria, tem uma experiência médica bastante grande e é uma deputada federal, né, que trabalhou longamente com experiência médica.
Isso. Então, eu sou cardiologista, portanto, eu sei que a hidroxicloroquina pode causar arritmia, até parada cardíaca. Então, ele não poderia, o Ministério não podia indicar tratamento precoce com hidroxicloroquina. Não há indicação, não tem a evidência científica de que não funciona, né? E eles mandaram hidroxicloroquina para Manaus. A própria Advocacia Geral da União comprovou ontem que eles sabiam, desde 7 de janeiro, que ia ter, desde dezembro, que teria colapso em Manaus, e desde 7 de janeiro, 8 de janeiro, que faltaria oxigênio, né? E não tomaram medidas. Isso é crime de omissão de socorro, né? Portanto, o Pazuello é um pau mandado, faz o que Bolsonaro manda, né? Faz o que Bolsonaro manda, né? Não houve dinheiro do governo federal no Butantan. Portanto, São Paulo é o responsável, é o Butantan responsável por essa vacina que hoje está sendo distribuída pelo Brasil, né? Há mais 4 milhões, respondendo a tua pergunta, Chico, há 4 milhões e 800 mil doses do Butantan aguardando agora uma nova autorização da Anvisa, porque foi invasado aqui, então tem que ter outra autorização, e para produzir, pegar as IFAs e produzir aqui, tem que ter uma terceira autorização, que Fiocruz e Butantan já estão acelerando também a documentação, para que não haja esse gap, esse intervalo entre vacinas existentes e novas vacinas, e o risco que nós corremos é ter esse intervalo, porque as IFAs ainda não chegaram, né, esse princípio ativo, e essa é a celeridade que precisa ter, né, preciso que as embaixadas, o cônsul, a negociação do governo seja ágil, é o que o governo não tem, agilidade, celeridade na política externa para garantir que a China envie esses insumos, e esse é o nosso problema grave. Esse governo não tem chancelaria, não tem Itamaraty, não tem articulação externa, estratégias para fazer com que a China agilize. Eles atacaram a China o tempo inteiro, eles não têm essa boa vontade, eles não querem que a vacina avance, eles não têm apreço pela vida do povo brasileiro, eles não gostam do povo, eles não gostam de nós, né? Eles não gostam do Brasil, né? Então, a gente precisa, Fiocruz e Butantan estão lutando, apesar do governo, para que essas IFAs cheguem aqui, né? E esse ministro não tem, desculpem, mas eu não sei se vocês lembram, na negociação do avião da China para ir para lá, o avião ainda não saiu de solo brasileiro, já era para ter ido. Eles não conseguem negociar isso, até para comprar as doses, nós passamos um vexame enorme. O ministro ligando para lá, né, não botou nenhuma assessoria para ver antes o que tinha havido, e o pessoal de lá disse assim, é porque vocês têm que pagar antes. Ele não sabia nem que não estava pago, quer dizer, não botaram ninguém nem para triar essa informação antes. Um negócio criminoso para nós, né? Então, assim, eles não têm nenhum trato, né, com política internacional, com compra de produtos lá fora, quer dizer, só passa um vexame, né, uma vergonha. Então, o que eu acho agora? Existem mais 4 milhões e 800 mil doses no Butantan, esperando a Anvisa, que eu espero hoje autorize para distribuir. Existem essas 2 milhões de doses lá fora, que precisa rapidamente negociar para esse avião buscar, e existem as IFAs que precisam chegar, porque as plantas Fabris aqui estão prontas para invasar e resolver, né? Então, o que a gente precisa é de ter uma política rápida, uma ação política rápida para que essas coisas cheguem e a população brasileira possa não ter descontinuidade da vacina para vacinar o povo inteiro. E nós precisaríamos de uma campanha publicitária, que nós também não temos, do governo, para a população aderir à vacina. Ontem, não sei se vocês viram, com o guarda-chuva do Direito Já e da Frente pela Vida, que são 120 entidades de saúde na Frente pela Vida, e mais um conjunto imenso, mais de 200 entidades ontem, lançaram uma campanha, sociedade civil, Abrace a Vacina, né? Uma campanha bem bonita, construída, tem símbolo, tem jingle, tem slogan, tem tag, Abrace a Vacina. Artistas entraram, atletas, lideranças religiosas, fazendo uma grande campanha de adesão à vacina, que vai continuar, e muito legal, porque como o governo não faz, a sociedade está fazendo, né? Muitas campanhas, e essa, particularmente, vai ser uma campanha bem grande para que haja adesão à vacina. Então, é nessa fase que a gente está, e a gente está aqui torcendo. O Congresso Nacional já tomou muitas medidas, a gente está pedindo para que se antecipe a volta do Congresso,
que se termine o recesso rapidamente para tomar medidas também. Se precisar de fazer uma campanha publicitária pela TV Câmara, TV Senado, acho que também tem que fazer. Ou seja, o Congresso tem que atuar para agilizar esses processos, né? Jandira, você tem colocado aí erros, e podemos assegurar que desde o dia 1º de janeiro de 2019, desde quando esse governo assumiu, sucessivos erros têm ocorrido no país, o que se agravou mais ainda com a pandemia. Agora, com a situação de Manaus, em que pessoas, como você mesmo narrou, né, morreram por falta de oxigênio, quer dizer, por descuido, a popularidade do Bolsonaro, a partir dali, segundo a última pesquisa, começou a despencar. Me parece que, nesse momento, o impeachment de Bolsonaro volta a ganhar fôlego. O que você tem a nos esclarecer sobre isso como uma deputada muito experimentada no Congresso Nacional? É possível o impeachment do Bolsonaro? Olha, eu penso assim, a última pesquisa que saiu do IXP, né, mostra não só que a popularidade cai, mas que já há um sentimento da sociedade em relação a essa omissão, né? Não só a omissão de socorro na pandemia, mas também a estagnação e ao desastre da política econômica, né? O desemprego cresce, o auxílio emergencial acaba, né? E o sentimento das pessoas é que está se esgotando a capacidade desse governo de dar respostas. E o setor empresarial também vai percebendo isso, né? De que não há mais confiança nesse governo no sentido de responder. Ou seja, 2 anos é muito para esperar qualquer saída, né? E não há saída mesmo, né? Mesmo os mais neoliberais olham para esse governo e dizem, não tem como. O mundo inteiro já saiu dessa perspectiva de que o Estado mínimo é a possibilidade real de dar saída para uma situação como essa, né? Libras, dólares, euros, ienes, tudo está sendo colocado na economia pelos governos mais conservadores do capitalismo, porque entendem que o Estado agora tem que entrar. Há que haver investimento do Estado, tem que botar dinheiro para dar saída à economia. O governo que não consegue falar sobre isso é o brasileiro. O Brasil não consegue compreender que o Estado tem que entrar, que há que haver investimento público, até para que o mercado sinta confiança, né? Esse capitalismo do Guedes, ele não dá perspectiva para ninguém, né? É o ultraliberalismo elevado à última potência, né? Se você olhar a pauta do Guedes no Congresso Nacional, é uma pauta de arrepiar. Essa chamada PEC emergencial que está no Senado, se você for lendo, você entra em asfixia também, né? Bota tudo submetido ao capital financeiro. É algo, assim, é estarrecedora a PEC emergencial que está no Senado, como é estarrecedora a proposta de reforma, seja administrativa, mesmo a reforma tributária, eles não têm proposta, né? E reforma tributária com teto de gasto, você pode arrecadar que você não pode gastar, não tem para onde ir, né? É uma inovação planetária esse teto de gastos que está na Constituição. Não há saída com esse governo, não há. 2021 é explosivo, socialmente falando, não tem saída para ninguém, né? Então, eu penso que o quadro muda se um impeachment é deferido, porque enquanto a sociedade não vê algo concreto, ela também não se mobiliza, ela desaquece, ela não vê perspectiva do impeachment de fato andar, né? Então, nós da oposição, né, 5 partidos da oposição entraram com pedido, né, já decidiram entrar com pedido de impeachment agora, no início dos trabalhos, né, porque Manaus, eu acho que é a expressão do passou dos limites. Manaus é essa expressão de todo o acúmulo. Nós já temos mais de 55 pedidos de impeachment na Câmara, já temos vários processos no Supremo, já entramos no Tribunal de Haia, nada aconteceu. Só que tem uma hora que o limite está dado. Manaus, eu acho que assim, aquela câmara de asfixia que está lá, né, assim, passou do limite, né? Então, eu penso que quando você tem tudo para fazer uma CPI relâmpago, e tem um pedido de impeachment para andar, eu acho que isso dá uma perspectiva concreta à mobilização da sociedade. Nós até agora não botamos atos na rua por respeito à pandemia, porque nós não queremos que as pessoas adoeçam, né? Eu acho que a vacina, o Bolsonaro também queria segurar a vacina, porque ele sabe que com vacina as pessoas começam a pensar em se juntar, né?
Então, eu penso que se a gente tiver um pedido concreto, com possibilidade de ser deferido, acho que esse sentimento das pessoas em torno de algo concreto, ela empurra as pessoas à mobilização. Eu acho que está dado o momento da gente não só constranger, mas, de fato, de avançar com o pedido de impeachment na Câmara. Porque não dá mais, né? Não tem, passou. A gente não tem mais como caminhar passivamente e tranquilamente diante de um genocida tão explícito e de tamanho desgaste que ele já vem sofrendo e com essa popularidade caindo. Acho que está dada a hora. Ele fica ameaçando com forças armadas, ele fica ameaçando, né, seja para desviar a atenção ou para fazer um apelo autoritário, mas eu não acredito que as instituições armadas entrem nesse apelo, porque também as Forças Armadas têm clareza de que golpe tem que ter projeto, né? E eu não vejo que as Forças Armadas embarquem nesse tipo de chamamento de um cara que não tem projeto de país, não tem projeto de nação e não tem projeto para o povo brasileiro. Já mostrou que não tem capacidade para isso. Então, eu tenho assim na minha cabeça, pelo menos do que eu estou sentindo, de que vai crescendo dentro das forças políticas um sentimento de que com Bolsonaro não dá. Né? E vamos ver, eu acho que fevereiro chegando, as pessoas se encontrando, conversando mais, eu acho que há uma possibilidade da gente avançar com essa interrupção, né, de um mandato tão perverso, né, tão criminoso para o povo brasileiro. Perfeito. Legal, Jandir. Olha, realmente, como você colocou, não dá mais. Porque Manaus é um símbolo, né, asfixia das pessoas, as pessoas morrerem dessa maneira, né, com desrespeito por parte, né, da presidência da República, por parte, né, do governo, né, que esteve em Manaus antes do fato acontecer. O ministro esteve lá. Ou seja, o presidente da República sabia. E o presidente nem foi, né? Nem foi. Não, mas se o ministro não foi... O presidente da República não pisa num território onde as pessoas estão morrendo assim. Tinha que estar lá, do lado, resolvendo o problema, resolvendo a situação, né? Tinha que estar lá, tinha que ter ligado para o presidente da Venezuela, por favor, manda oxigênio, obrigada. Não faz, né? Nem lá foi. Tinha que estar lá no primeiro dia. Né? Não agradeceu. Não agradeceu, né? Não, nada. Não... Tinha que estar lá. O governo da China fez uma doação. A gente até brinca, né? Dizendo os médicos são cubanos, o oxigênio é da Venezuela e a vacina é da China. E os comunistas são ruins, né? Chegamos ao limite, Jandira. Chegamos ao limite. Né? O momento é muito sério porque não há perspectiva futura para o Brasil. Né? Já estava muito ruim. Né? Veio a pandemia, agravou a situação. Né? Esse teto de gastos, como você colocou bem, né? É uma excrescência, quer dizer, é reserva de dinheiro para os bancos. Vamos deixar claro isso, porque esse dinheiro está sendo todo confiscado, né, para o tal do pagamento da dívida pública. Então, não é dinheiro que fica para o povo. Então, é um momento realmente, né, chegamos no fundo do poço e agora temos que tocar adiante uma nova realidade. Jandira, temos que te agradecer. Francisco, tem alguma colocação aí para... Não, foi perfeita. Jandira, você está linda. Obrigada. Vocês estão bem também, estão rosados de saúde. Firme, como sempre, muito bonita. Se cuidem, viu? Se cuidem. Eu quero só deixar aqui, como médica que sou, assim, uma solidariedade, um agradecimento a esses colegas médicos que estão aí no sufoco, cansados, esgotados, segurando uma onda assim na ponta do sistema. Sabe, eu tenho visto colegas médicos, assim, meus, e pessoas que estão muito sofridas, segurando tudo, né? Tenho colegas de turma nessa batalha, tenho outros colegas nesses hospitais, nessas emergências, nas clínicas da família, no país inteiro. Eu vi tanto depoimento de colegas em Manaus, desesperados, alguns dizendo, vocês não sabem o que foi, ver paciente em cima do leito, e eu não podendo dar oxigênio. Gente, vocês não sabem o que é. Eu trabalhei em UTI. O que é estar na beira de um leito com um paciente precisando de ar, de oxigênio, e você não poder dar.
Isso é muito, muito sofrido para um médico, para uma enfermeira, para um fisioterapeuta, para um psicólogo, para um maqueiro. As equipes choravam, né? E você vê a omissão de socorro de um governo, porque a omissão de socorro não foi dos profissionais, foi do governo, de não chegar com um cilindro de oxigênio a tempo e a hora por uma omissão criminosa. Então, nós temos que ser solidários com esses profissionais, valorizar, homenagear, e a homenagem não pode ser um aplauso só da janela, sabe? Tem que ser uma homenagem concreta na política, nessas carreiras, sabe? Valorizar mesmo, porque é muito duro. Eu trabalhei em emergência, eu trabalhei em UTI, vários anos da minha vida, e é muito difícil imaginar o que foi e saber o que foi estar em Manaus numa hora como essa, ou estar em qualquer emergência UTI numa hora como essa. Então, a gente precisa registrar, ser solidário e homenagear essas pessoas. É muito difícil. Parabéns, todo o povo da saúde. Obrigada, gente. Um beijo para vocês e estamos juntos aí nessa batalha. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo.